Salve galera do mundo da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Galera, espero que estejam bem acomodados aí onde estiver para acompanhar ou ouvir essa resenha, porque o papo vai ser muito bacana mesmo. Estou muito feliz, uma modalidade incrível que nós iremos tratar hoje. Estamos aqui com o Daniel que administra a Fazenda Santa Helena, especializada em pescaria do Black Bass. É isso mesmo, aí, Daniel? Kiko, é isso aí. Primeiro, agradecer o convite. Cara, é um prazer imenso. Obrigado, agradecer ao Rodrigo que fez esse link, né? Rodrigo Marcolino fez esse link entre a gente. E tô aí para falar um pouquinho do nosso projeto, da ideia, de como surgiu, a loucura de tentar fomentar o retorno do Bass de alguma maneira. Cara, eu acho isso incrível. Nós estávamos falando aqui já em off, batendo um papo, né? Até comentei que eu acho, né? Você vai clarificar isso, que hoje aqui em São Paulo, principalmente, a Fazenda Santa Helena, ela é uma das que consegue se manter ainda com a pescaria do Bass. Tem muito pouco. Hoje você não encontra muito mais Bass por aí. Você está com um projeto incrível, né? Não, Kiko. Assim, existem alguns locais mais antigos, né? Sim, mas já é pouco. Como a Fazenda Quiri, alguns outros pesqueiros menores, né? Sim. Mas a gente, ano passado, né? Quando a gente começou o projeto da Fazenda, a ideia é primeiro resgatar o Bass. Isso, né? Boa palavra. Tem muitos pescadores de hoje que sequer conhecem o Black Bass. Né? Antigamente existia muito no sistema da Cantareira, praticamente todas as represas, Fumaça, Curitiba e tal, você encontrava. Então, eu brinco, quem é um pouquinho mais velho, quem é da década de 80, já viu um pouco de Bass, ou um pouquinho antes. Os mais novos, não. Então, a ideia é tentar trazer... eu tenho uma visão seguinte, Kiko. Eu acho que o Bass, ele não vingou no Brasil de uma forma mais ampla em virtude do tamanho da nossa biodiversidade. Ah, pode ser. Faz sentido. Então, não é possível, ao meu entender, o peixe que movimenta praticamente a pesca esportiva no mundo, nos dois principais mercados, né? Estados Unidos e Japão, né? Milhões de dólares em relação a isso. Tudo que se desenvolve basicamente na pesca se desenvolve sobre o Black Bass. E aí a gente vai adaptando muitas coisas para as nossas pescarias e tal. Então, assim, não é possível. Um país que pesca, né? Nós somos um povo que pesca, que gosta da pescaria. Que está aprendendo a fazer a pescaria de forma mais séria, né? Com algumas vertentes, algumas coisas. Então, assim, não é possível que esse peixe não tenha um espaço. Cara, eu particularmente acho incrível, cara. É o que eu falo para todo mundo, assim. Eu recebo muitos pescadores de tucunaré, né? Não tem como evitar isso. E é o que eu falo para todo mundo. Eu falo, ó, o Bass, ele é uma grande escola. Quando você está ali... pescando o Black Bass, e aí, de fato, ele não é um peixe brigador, ele não é um peixe que, né, vai ficar ali meia hora com você, um grande tamba. Acho que o grande negócio do Bass é a captura dele. Sim. Né? Como capturá-lo. E aí, por exemplo, eu estava na fazenda hoje com um cliente, o peixe está de boca fechada. Não tá pegando. Tá de boca fechada, não quer comer nada. Saí de lá, ainda falei para os caras, fica aí até mais tarde. Tenta alguma coisa, porque uma hora ele vai comer. Né? Mas esse é o grande barato do Bass. Eu acho que os pescadores que de fato olham a pescaria dessa forma, né? E não só o peixe, não só ir lá e pegar, vou pegar 300 peixes num dia, 20 peixes, não, eu vou lá entender, né, como é que esse peixe funciona. E é o que eu falo, eu pesquei muito robalo, né? A gente estava falando aqui no bastidor. Eu também, cara. Eu morei em João Pessoa, morei no Nordeste, então era a pescaria que eu fazia, muito, né? E eu, cara, esse tempo que eu voltei, retornei e tô à frente, eu tenho recebido tanta informação de Bass, e aí minha cabeça fica fritando que minha próxima pescaria de robalo, por exemplo, eu vou usar um mundo de coisas de Bass. E vai, hein, cara? Sim, né? Desde as iscas soft, de algumas montagens, de algumas coisas. Eu tava falando com o Pepe. Pepe nos visitou ontem lá na fazenda. Pepe Mélega, né? Ele usa downshot para pescar robalo na galhada. Sim. Ele tava falando para mim. Ele falou, Daniel, eu uso downshot para pescar robalo na galhada. Então, assim, você consegue
down shot, né? Para esclarecer, é uma montagem, é um rig feito para pesca de bass, onde bota o chumbinho embaixo, um anzol em cima, né? Na mesma linha. E então, assim, eu acho que o bass te abre esse leque. Primeiro da pesca sensível, e né? Técnica, né? Técnica demais. Né? Mas eu também falo, sabe? Eu acho que a gente não pode estigmatizar a pesca do bass como uma pesca muito difícil. Não. Sabe? Porque tem dia que o peixe come tudo. Quando eu digo técnica, Daniel, eu quero dizer assim, artística, plástica. Sim. Às vezes você tem que mostrar uma isca com extrema naturalidade. Isso. Tem horas que não. Você joga uma noise lá, ele pega um negócio com uma asa de metal desse tamanho que você fala. Como é que o peixe ataca um negócio desse, né? Então. E ele realmente ataca. Então acho que esse é o grande barato do bass, né? Essa possibilidade, esse mundo de iscas, principalmente quem é apaixonado pelas iscas artificiais, enfim, essa gama, né? E aí as linhas, você tem a linha mais finesse do bass e a linha mais de power fishing do bass. Então eu recebo muitos clientes que falam, eu quero ir pescar, mas qual é a libragem de vara que eu levo? Eu falo, depende. Se você for para a linha fina do bass, você vai pescar aí até 10, 12 libras. Tem pessoas que usam vara de 6, 8 libras. Você vai para uma power fishing, eu tenho pessoas que pescam com 20 libras. Aí você fala, 20 libras para pescar um bass. Mas o cara tá arremessando uma big bait, o cara tá arremessando uma isca com um jig, um rubber jig um pouco mais pesado. Então não dá para você. Você precisa de uma ação mais firme, por exemplo, para fisgar num rubber jig que tem o anti-enrosco ali, que às vezes atrapalha, você precisa de uma vara mais potente, enfim. Então, o cara, normalmente, ele gosta de uma ou de outra modalidade, né? Eu tenho pescadores que vão lá, que vão com 4, 5 montagens finesse. Então o cara sai em volta do lago segurando 4, 5 varas, rodando. A bolsa cheia de isca. E aí apoia as varas, e aí... tá usando um downshot, aí tá usando um jig walk, um walk, e fica ali, aí vai trocando as varas. Só que é a modalidade do cara. E eu tenho outros que não, que já vão para uma linha mais do power fishing do bass, né? Que é o rubber jig, é o chatterbait, é o spinner bait, né? Então, assim, é o que eu falo, o bass te permite... é muito amplo, né? Essa amplitude, né? De material, de equipamento e tudo isso. Então, é o que eu falo. Hoje eu costumo dizer para todo mundo, a informação está aí. Muito fácil para todo mundo. Acesso, né? Muito fácil. Eu falo quando eu comecei a pescar black bass, levado pelo meu pai, né? Em Nazaré Paulista, eu não tinha acesso. Porque quando a gente pescava bass, meu pai mandava tornear umas boias de madeira, porque não existia essa imensidão de boias que você encontra hoje em lojas de pesca, para arremesso principalmente. Então ele mandava tornear para a gente umas boias de madeira, e nós pescávamos com chicote minhoca e anzol de robalo. Essa era a nossa pescaria, minhoca natural. Sim, ninguém pensava em meu consumo, estava no terreno. E assim, quando eu comecei a ter o contato com as minhocas artificiais, lá atrás, a gente não pescava tudo errado. Se você for olhar hoje, né, com a informação que a gente tem, a linha não era correta, né? Assim, pescava, era aquilo, via uma revista, né? Via uma revista japonesa, o cara bota um girador aqui, um bullet, um chicotinho, uma minhoca aqui, monta um rig ali, vamos lá, e joga aquilo para dentro da água. Mas eu confesso para você, viu, Daniel? Eu pesquei muito pouco black bass na minha vida. Eu tenho 44 anos e foi nas represas. A gente ia muito em Nazaré Paulista, eu e meu pai. Cara, e assim, o pouco que eu peguei foi na sorte. Eu não tenho equipamento adequado para black bass. Eu tô louco para fazer uma pescaria novamente de black bass, uma pescaria mais preparada, mas cara, eu não sei nem por onde começar, sabe? Não sei. Kiko, eu falo para todo mundo assim, muita gente me pergunta isso, eu falo, traz o que você tem. Mas assim, mas é o que eu falo para ele, também não vem despreparado. Procura uma informaçãozinha, busca alguma básico, coisa. Isso, entende, cara? Vem com o básico. Olha o peixe. Eu nunca peguei um bass. Como é que o bass come? O que o bass pega, né? Vem com o básico. Vem com um pouquinho de soft. Vem com uns sheds. Vem com uns plugzinhos, né? Porque, de fato, quando o peixe tá manhoso,
Você tem que variar, né, cara? Pra tentar achar. Você tem que ter a variação. Senão você tá fadado a sair de uma pescaria dedão. Ah, normal. Né? Então, assim, isso acontece e é ruim, porque pra gente como pesqueiro, quando o cara vai pra uma represa e não pega um peixe, por exemplo... O cara fala, natureza é complicado, né? Quando o cara vai para um pesqueiro e não pega um peixe, a primeira coisa que ele fala, não tem peixe. Aí não tem peixe, não, fato. Entendeu? Fato. Eu frequento muito pesqueiro, eu escuto de tudo, cara. Mas a minha pescaria, eu sempre falo, é no mar. A minha pescaria, se eu tiver que fazer um rol, começa pelo mar. Cara, e também acontece a mesma coisa, qualquer cara. pescaria. A gente simples, tá sujeito. né? Quem pesca sabe que tá sujeito. O peixe, um dia o peixe não come. E aí você pode jogar 400 iscas lá e ele não vai querer. Eu tenho certeza. Vou usar você como exemplo, como pescador de bass. Você vai começar a pescaria de bass, você tem aquela só isca que você começa. Você gosta daquele equipamento, aquela montagem. Eu vou... Cara, e tem vezes que não vai. E aí você vai variando, e na 10ª isca você acha. É isso. Kiko, é o que eu falo pra todo mundo, assim, né? E aí eu acho que a pescaria é a leitura. Tem que ter, claro. E você só adquire leitura de pesca com tempo. Com o tempo e pescando, né? Com tempo. Então é o que eu falo. Eu pesco eu tô com 41 anos. Eu pesco com meu pai desde os 6 anos de idade, né? 6 anos meu pai me levou a primeira vez no Mato Grosso e aí... pouquinho você conhece, né? Não, a gente vai aprendendo, é o que eu falo para todo mundo. O pescador que não tá aberto a aprender cada dia um pouco mais, ele está fadado a ser um péssimo pescador. Sim. Né? Ele vai insucesso, né, cara? Ele vai viver dentro daquilo que ele... Na limitação. Que ele só aceita dentro das suas limitações. Por exemplo, eu morei no Nordeste. Lá... O jig head que a gente usa para pescar robalo são 32 gramas. Quando você fala em 32 gramas para São Paulo, o cara acha um absurdo. Você tá louco, meu? Você vai com um chumbo desse tamanho. É isso aí. Então, às vezes eu recebi amigos que iam pescar comigo lá. O cara chegava com um jig head de 12 gramas, 10 gramas. Eu falei, você vai fazer o que com isso aqui? Então. Você não sente o chão, né? Porque a amplitude de maré é muito maior. Então, assim, cada lugar tem a sua especificidade, suas particularidades. Né? Você que frequenta muitos pesqueiros, você sabe, ali pega muito na salsicha, pega no boia, pega... Na fazenda não é diferente. Sim, né? Só que é para um peixe determinado. Você vê algumas pessoas, alguns clientes que têm ido ou que vão com mais frequência, eles já pegaram a leitura do lago. Já tem um jeito, né? Isso, já pegaram a leitura do lago. Então, já sabe mais ou menos onde o peixe está batendo, que tipo de isca o peixe de lá gosta. Lugar de maior incidência, né? Então, é leitura. Né? Você vai criando essa leitura. E eu falo, e essa leitura só... Pra gente que é pescador, na minha visão, você só adquire com o tempo. Só com o tempo e pescando, cara. Então você não consegue... tem hora que você fala, acho que eu vou pôr num negócio desse, vai dar certo ou pode dar certo. É o teste, é a sua leitura para aquilo. Eu tava ontem mesmo, a gente estava com bastantes clientes na fazenda ontem, e aí foi legal, porque foi uma turma, várias turmas, se juntamos lá, fizemos um churrasco coletivo. Opa, é bom, é bom. E aí as crianças, enfim, né, tava todo mundo brincando, eu uma hora tava ajudando o filho de um amigo que tava pescando lá, e aí ele me largou com a vara na mão e tal, eu fui brincar. Eu vi que o peixe estava boiado, a gente tem um lago menor dentro da fazenda que os peixes boiam com mais frequência, e não queria pegar nada. Só tava ali se mostrando. E eu tinha uma muxe, que é uma isca que imita um inseto, assim, ela boia. E eu falei, cara, eu vou pegar. Inclusive essa muxe era de um amigo que esqueceu na fazenda, ele estava no console do meu carro. Eu até brinquei, hoje ele brincou que metade do peixe é dele, né? Na postagem que ele fez hoje lá no Instagram dele. Mas eu pus. Falei, cara, sabe, alguma coisa diferente. E dito e feito, cara. Foi batata, jogou. Foi 5 minutos que eu fiquei no lago ali arremessando a muxe, o peixe entrou. Né? Num dia difícil. Pesca ontem também estava difícil. Eu não sei se essa virada de tempo o peixe já sentiu um pouco desde ontem. Mas estava difícil. Então, assim, é um pouco da leitura, sabe? Não, a leitura faz parte para qualquer lugar que você for. E tem hora que você fala, deu.
Tipo, é dia dele, meu. Esquece. Vou pro churrasco, né, meu? Cara, não adianta, né? Eu sou persistente nas pescarias que eu faço, eu gosto. Mas tem hora que. Mas tem hora que você fala. Tem hora que você fala, cara, eu acho que hoje tá bom, sabe? Hoje deu. Deixa. Você tava falando. Vamos assumir que essa a gente perdeu pra eles. Faz parte, né, cara? Faz parte do jogo. Você tava falando que ontem, por exemplo, você tava com várias turmas, fazenda cheia. Sim, legal. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, Daniel. Por quê? Você hoje trabalha lá com o público, né? Direto com o público. Sim. Você tem sentido que a galera... Tá vindo muita galera nova buscando a pescaria do Bastante, Kiko. Só para eu concluir, elas estão migrando de a sua percepção, elas estão migrando de outras modalidades ou elas estão mesmo querendo aprender o bass? Tem os dois tipos, tá? Tem o pescador de bass que há muitos anos não mexia nas suas tralhas de bass. Uhum. Eu tenho clientes que chegam lá faz 20 anos que eu não mexo nos meus pacotes de soft. Estavam guardados no armário, então assim, é o cara que pescou bass né, aquilo que a gente estava falando lá atrás, o peixe sumiu, ele migrou naturalmente, normalmente o cara migra para o tucunaré, migra para o robalo, né, faz as pescarias possíveis aqui em São Paulo, e aí com a possibilidade do bass retornando, ele volta a pescar, né? Então, por quê? Porque o cara tem a memória afetiva, né? Tem aquele negócio que nem eu tenho a memória da pesca com meu pai. Então, tem pessoas que têm as suas memórias. Claro. Então, a gente tem esse público e tem o público que realmente não conhece o peixe, que nunca viu um black bass ao vivo, nunca segurou na boca de um black bass. Né? Então, a gente tem esses dois públicos nascendo. Né? Uma geração mais nova, normalmente, que é o que nunca viu um bass, e que não teve essa oportunidade. E esse público que está retomando, né? Que de alguma forma... E eu tenho, lógico, aquele público que nunca deixou de pescar bass. O cara sempre foi atrás do bass, né? Ele sempre manteve. Mesmo quando mirrou aqui em São Paulo... Cara, vou achar. Ele achava um laguinho de alguém que tinha. Ele ia lá para o sul do país, onde, de alguma forma... O bass se manteve muito forte, né? Pelas associações que são criadas no sul. Então, assim, ele sempre buscou esse peixe. Só que era aquilo, antes ele tinha que andar muito. Sim, agora ele está encontrando mais perto. A ideia é a gente proporcionar isso mais perto. E como que surgiu a ideia do projeto, Daniel? Fazendo o seguinte... Conta um pouco dessa história aí, show de bola. Vou tentar resumir alguma coisa. Sim. Bom, eu pesco há muitos anos. Né? Sou um pescador, sempre foi um hobby, uma paixão, sempre fui um pescador quietinho, né? Passei por acho que todas as etapas de um pescador no Brasil. Nós que somos veteranos, né? Nós vimos de tudo, né, cara? Eu fui um pescador não esportivo, né? Por influência de pai. Todo mundo naquela época, né, exatamente. E aí você vai criando as suas consciências e tal, né? E eu venho de um mercado completamente diferente, eu sou farmacêutico de formação, eu sempre trabalhei na área comercial de empresas e com projetos. E aí em 2020, eu morei de 2014 a 2020 em João Pessoa. Trabalhando no ramo farmacêutico. Trabalhando eu tinha uma representação de venda de material médico hospitalar. Sim. Sempre trabalhando no segmento hospitalar, né? Não trabalhava com pesca. Né? Nada, nunca trabalhei com pesca, tá? Deixa claro, viu, gente? Nunca trabalhei com pesca. A pescaria era sua paixão. Minha paixão, meu hobby, né? Era aquilo que eu gostava de fazer, de fato. E aí, quando eu voltei para São Paulo, dentro, né, de muitos processos pessoais, de transição pessoal, de muita coisa, eu comecei a mergulhar num caminho de tentar viver daquilo que realmente eu gosto. Acho que é o sonho de todo mundo, né, cara? E é uma decisão difícil, claro. Né, Kiko? Porque envolve muita coisa, envolve sua questão financeira, envolve outras relações, envolve tudo. E aí, a Fazenda surgiu como? Eu voltei em 2020... Em 2022, eu fiquei em São Paulo um tempo, trabalhando nas minhas coisas, enfim. Você mora aqui, né? Eu moro hoje em Atibaia. Atibaia. Mas eu morei por muitos anos em Guarulhos. Tá? Depois me casei e fui morar na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E depois que eu retornei de João Pessoa, eu fui morar em Atibaia. E aí eu, em 2022, ano passado, em abril, me deu eu falei, poxa, eu
tô com saudade de pegar um Black Bass, né? Faz anos que eu não pego um Black Bass. E a fazenda, que hoje é a Fazenda Santa Helena, é a fazenda de um grande amigo, tá? Ele é um sócio hoje dentro da operação, mas é um grande amigo. Eu frequentava a fazenda há 30 anos atrás. Já tinha pescaria? O Bass da fazenda, ele é oriundo de Nazaré, Kiko, tá? Então o Bass está lá desde a década de 90, tá? Só que ele nunca foi manejado ao longo desses anos de uma forma coerente, pensando em tornar aquilo um pesqueiro de Bass. Tá, mas existia pescaria lá? Não existia. Então o peixe praticamente virgem de o hotel era um hotel fazenda, a fazenda era um hotel fazenda, né? Em 2012 ela foi inativada, né? Mas ela ficou por anos um hotel fazenda, para dizer que não tinha pescaria, era o cara que ia com a família, brincar com a varinha de mão, bambu, era isso. Era esse tipo de pescaria que existia na fazenda, né? E aí ano passado, em abril, eu resolvi voltar à fazenda, que eu não ia há mais de 20 e tantos anos. Fui lá brincar. Fui lá ver se ainda tinha Black Bass. Mas foi com a intenção de pegar o Black Bass. Fui com a intenção de pegar o Black Bass. Fui sem isca, porque eu não tinha mais nada. Não tinha mais software, não tinha nada. Eu fui do jeito que eu... Sabe aquela... Minha varinha... cara, do jeito que eu iria hoje. Isso aí. Eu fui lá. Não fui completamente despreparado. Sim. E aí eu peguei um shed e falei, bom, o peixe tá aqui, vou tentar. Cara, fiz uma pescaria de 40... deu 1h30 mais ou menos de pescaria, que eu fui na tarde, eu fui lá no meio de tarde até o fim de tarde, pesquei 1h30. Eu peguei cerca de 8 peixes. 8 bass. Lá na fazenda. Então, assim, aquilo me deu um... Aí eu já estava num caminho de tentar achar o que fazer dentro da pesca. Já estava procurando. Eu já estava procurando, mas eu fui lá sem essa pretensão. Tá. Eu fui lá para pescar. Para ter um dia bom. E aí, ali, cara, sentado ali do lado do lago, sozinho, me deu um clique. Aí eu falei, pô, por que não fomentar esse peixe? Né? Sim. E aí foi quando eu sentei com o Orlando e propus. Falei, Orlando, vamos fazer um... Nesse dia mesmo? Não. Isso foi dia 27 de abril, Kiko, que eu tive na fazenda. Dia 10 de maio eu estava sentado conversando com ele. Coisa de 10 dias. Sim. Né? Não e a gente conseguiu organizar a agenda. Sentamos no escritório para conversar. E eu falei, Orlando, vamos fazer? Ele, não quero fazer pesqueiro. Aí ele falou, meu pai teve um pesqueiro na década de 90 dentro da fazenda, em um dos lagos, que é o lago mais afastado. E meu pai não gostava e, enfim, ele misturava com hotel na época e ele não achava legal. Aí ele falou, não quero. Ele pegou esse ranço. Sim. Né? E eu falei, não, cara, a gente vai montar um negócio diferente. A proposta é diferente. Né? A proposta é uma proposta mais clean, de um ambiente mais clean, de um ambiente familiar, que a fazenda vai parecer que não tem ninguém aqui dentro. Vai passar despercebida a galera pescando. Isso. E com todo respeito a todos os pescadores, é um público diferente. Não é um público diferente, mas a pesca é diferente. É diferente, né, Kiko? É o que eu falo, eu acho que a pesca tem espaço para todo mundo. Sim, né? claro. Tem o cara que gosta de ir para um lago e com... sei lá, 50 caras do lado ali num pesqueiro, né? Cruzando linha, aquela história toda. E tem o cara que quer o sossego. Sim. Né? Que ele quer estar ali, sozinho. Então é o que eu falo, existe o espaço para todo mundo. Eu engajei nesse caminho. Sim, a sua ideia é essa, um negócio mais sossegado. Se você for olhar a fazenda como um todo, você fala, pô, isso aqui dava um pesqueiro né, do porte convencional hoje, vamos falar assim. Gigantesco. Interessante. Até financeiramente mais viável. Né? Talvez. Só que não é a minha paixão. Eu não gostaria de fazer aquilo. Eu quero fazer uma outra coisa, porque o projeto da fazenda, eu tenho muitas outras coisas para desenvolver dentro da fazenda. Né? Usando o início como pescaria. Então, a fazenda surgiu aí, nesse clique, nessa pescaria que eu fui fazer, e eu falei, poxa, isso aqui pode ser uma coisa legal. E aí veio tudo, veio a memória afetiva das minhas pescarias com meu pai, em Nazaré. Eu falei, cara, acho que é isso. E aí comecei, Kiko.
Falei, pô, como é que eu vou fazer isso? Quando ele falou, não, vamos beleza, fazer. Dani, toca. Ele virou pra mim e falou assim, eu não sei dar um nó no anzol. Você é de casa, a fazenda é sua. Faz o que você quiser aí dentro. Mas não conta comigo. Mas não conta comigo. Foi bem isso. E eu falei, tá bom. E aí falei, cara, vamos definir um nome, vamos criar arte. Aquele processo natural. Do né? zero. Do zero. Vamos fazer. Fiz questão de manter o nome da Fazenda Santa Helena, porque a fazenda é uma propriedade de 1950, comprada pelo pai dele. O Santa Helena é uma homenagem à avó dele, que era mãe do seu Orlando. Então, assim, eu fiz questão de manter. Podia mudar, né? Um monte de gente, quando eu comecei a conversar, bota São Paulo, BES, não sei o que, BES, enfim. Não é isso que vai... Não vai mudar. Vai trazer o público, isso. não. Então, né? eu fiz questão de manter a Fazenda Santa Helena em virtude de toda a origem da propriedade. E comecei a levar a sério o negócio. Aí tem que entrar de cabeça. E aí, a primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, bom, ok, eu pesco, mas eu não sou um exímio pescador de bass. Eu pesquei bass há muitos anos, fiquei na geladeira aí durante não sei quantos anos. Eu preciso chamar alguém que conheça de bass. E aí fiz um convite ao Coic na época, o Alex Coic, por intermédio de um grande amigo da Paraíba. E ele falou, não, eu vou... Né? E ele vai sempre, né? Ele gostou. E de fato, a primeira pescaria que eles fizeram lá, Kiko, foi excepcional. A gente brinca que a gente devia ter gravado aquela pescaria. Né? Porque foi uma pescaria muito... E eles nem conheciam. Não conheciam, era a primeira vez que eles tinham ido na fazenda. E aí eu perguntei, porra, que você é um cara que conhece bem o mercado do bass, né? Você já visitou alguns locais de bass. Eu queria que você me desse um parecer. Uma visão real, entendeu? Sem me agradar. Você falar, Daniel, isso aqui tá uma merda. Deixa pra lá. Esquece. É um sonho, a não ser que você solte 1 milhão de bass aqui dentro e tal, né? E ele falou, pelo contrário, ele falou, cara, isso aqui é muito legal. Eu acho que assim, em termos de peixe, pelo menos nessa pescaria, foi muito legal. A estrutura da fazenda é uma estrutura agradável, diferente de alguns lugares que tem hoje, BES, enfim, não oferece a estrutura que a fazenda tem. Ele falou, se você fizer um negócio direito, eu acho que você se torna uma boa referência em São Paulo. Né? Então eu falei, poxa, eu ouvi de um cara que tem querendo a experiência da Pesca Companhia, né? O cara tem autoridade para falar do assunto, né, meu? Você tem que ouvir, sabe, Kiko? Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de ouvir todo mundo. Sabe? Porque cada um tem uma visão. Sim. E isso te agrega. Né? Às vezes você está olhando só por um lado, mas não, vem um cara e fala, pô, por que você não faz isso? Pô, é verdade, não tinha pensado nisso. Então eu gosto de ouvir, eu estou aberto a ouvir as pessoas de alguma maneira, sabe? Então eu falei, poxa, legal. Era um sinal de que aquilo que eu estava projetando podia seguir um caminho. Estava bem embasado. Podia seguir um caminho. Mas... da ideia, daquele parecer até a coisa acontecer... não, tem muita coisa acontece nesse muita caminho. Coisa precisa andar. Aí eu falei, pô, o que eu preciso fazer? Bom, quantificar o peixe que tinha ali eu não consigo. Não tem nem como. Não consigo secar meus lagos, não tem, é impossível. Então eu não sabia o que fazer. Na minha cabeça, a primeira coisa, bom, preciso manejar. Eu preciso criar a base de forrageiro, de alimentação, de tudo isso. Apesar de ter muita tilápia rendale, a gente tem uma base de forrageiros, tanto é que o peixe está lá desde 90, sobrevivendo bem. Na boa. Na boa. E aí eu comecei a fazer todo esse trabalho, Kiko. E vai gasto também aí, né, cara? Não. Só para deixar claro. Não é porque o peixe tá ali, a fazenda tá ali. É interessante isso, porque todo mundo acha que é só pôr o peixe no lago e deixar, né? Esquece que existe um bastidor por trás que é complicado, é duro. Então, assim, cuidado com a qualidade de água, alimentação. É biólogo. Tem muita coisa por trás. E aí, eu comecei a fazer esse movimento. E aí, na época, qual era a minha ferramenta? Era meu Instagram. Eu criei um Instagram da fazenda, falei, cara, eu vou começar a gerar um movimento através disso. E aí... como eu sempre atuei na área comercial também, eu tenho um pouco da visão comercial. Né? Então, fui lá, montei um teaser simples, básico, que não falava nada. Não falava onde era, não falava o que era. Era assim, Fazenda Santa Helena, em breve, o seu melhor ponto de pesca de black bass em São Paulo. Ponto. Peguei 4, 5, 10 amigos do mundo da pesca que eu conheço. Vamos lá pescar. Com uma certa...
turma que segue. Falei, cara, divulguem meu teaser, por favor. E aí todo mundo, assim, no mesmo dia eu fiz uma ação de... Mesmo dia todo mundo soltar. Aquilo criou um negócio. E eu falei, cara, agora eu preciso dar força nisso. Né? E aí começava. Toda ação que eu fazia na Fazenda, Kiko, eu ia lá e publicava. Tá aqui, ó, soltei 10 mil forrageiros hoje no Lago Tal. Soltei 800 girinos de rantoro, não sei o quê. Arrumei o crawfish. Tá aqui. Então, tudo que eu ia fazendo, eu ia mostrando. Bass você chegou a... Soltei em junho do ano passado, eu fui buscar em torno de 150 bass em Palmas, né, no sudoeste paranaense. Aqui do lado, né? Cara, uma viagem. Eu fui pessoalmente buscar esses peixes. São 2.000 quilômetros, são puxado. 1.000 para ir, 1.000 para voltar, uma viagem puxada, cansativa. Geralmente vai e volta. E a gente bate e volta. Bate e volta. Eu só não fiz isso porque nós chegamos, a estimativa era chegar 2 da tarde lá, nós saímos 3 horas da manhã de São Paulo. Tava a BR fechada, a gente teve que fazer um trecho. Enfim. Normal. E aí eu dormi em Palmas. E aí, 3h30 da manhã, a gente manejou o peixe. Carregamos o peixe 3h30 da manhã com 2 graus de suave, né, cara? Em junho, pleno invernão. E trouxemos esse peixe para São Paulo. Por que eu fiz isso? Muito mais pensando a médio e longo prazo. Com sanguinidade, principalmente. Né? Naquele momento, eu não estava nem pensando em aumentar a piscosidade do pesqueiro. Eu estava pensando... Porque já tinha peixe. Tinha peixe. Suficiente. Pra gente ali que fazia essas pescarias... Pô, toda vez que você jogava uma isca no lago, pegava beça. Então, tava atendendo. Então, a minha ideia, como é um projeto que eu enxergo de médio e longo prazo... tem que ser, né, Daniel? Entrar num projeto, né, longilíneo para ter um grande sucesso. O que eu pensei? Eu preciso trazer um peixe diferente, com uma genética diferente, para tentar mudar. Hoje o troféu do BES é o 50 up, né, Kiko? O tucunaré é o 80, o azul é o 60. O BES tem esse estigma de que acima de 50 centímetros ele é um troféu. Sim. E lá, nessa primeira pescaria, saíram peixes de até 44 centímetros. Que na nossa cabeça, que já era um baita BES. Isso que eu ia falar, vamos deixar bem claro que é um baita BES. É um baita BES. E aí a gente, e o cinquentão? Vai sair o cinquentão. O lago meio desconhecido. Até hoje, o cinquentão não apareceu. Então, o que eu acho? A genética da fazenda... Só pra galera entender, quando você foi buscar, você buscou uns 50? Não. Tá. Quando eu busquei, é muito raro você conseguir peixes muito grandes. Não, tá? Isso aí, mas para qualquer peixe é difícil. Então, assim, o BES, hoje a política de comercialização do BES, ou ele é alevino, juvenil, né? Ou você encontra BES aí na faixa de 25 a 35 centímetros, que foram os peixes BES, né, cara? Que foram os peixes que vieram para mim, né? Nessa faixa. Por exemplo, peixe de 30 a 32 centímetros, ele já desova, pra você ter ideia. Né? Eu peguei ano passado já peixes, eu vi os ninhos, então eram BES aí nessa faixa, 28, 30 centímetros, já ninhando. Que legal, né? cara. Então, assim, já aconteceu a mistura que eu queria. Entendi. Que era essa mistura genética, né? Para que os peixes da fazenda, a gente, de alguma forma, consiga melhorar geneticamente a qualidade dos peixes da fazenda. Mas acho que de qualquer forma você... Só um ponto, mesmo que você não trouxesse... Só o tratamento de água, a soltura de alimentos... Isso já ia mudar, já mudou, tá já mudou muito, Kiko. Você vê, eu brinco porque, como eu tô lá, então eu pesco pouco. Né, na fazenda. Eu tenho essa visão de que aquilo deixou de ser o meu lazer da pescaria. Agora virou um negócio. Né? Então eu prefiro que você vá lá e pegue o peixe do que eu ficar todo dia lá postando uma foto com o BES. Seu interesse é que eu vá e volte, né? Então, assim... É negócio, mas eu tô ali vendo o peixe que todo mundo pega. Sim. Então eu vejo o quanto esse peixe já tá mudando. Né? Outro dia teve um cliente, seu Vanderlei, pegou um BES de 44 lá, centímetros. Eu achei que o peixe tinha mais, porque ele tava realmente um BES quadrado, assim, forte. Peixe forte. Eu falei, seu Vanderlei, segura que eu vou pegar a régua, eu quero medir esse peixe, só por curiosidade. Aí pus na régua 44 centímetros, falei, porra, esse peixe não passa disso, cara. Sabe? Foi os maiores que você... 44. O nosso BES lá, ele tá nessa faixa dos 44 centímetros. Mas é muito peixe. O BES já é um baita peixe. Então, assim,
E aí foi o início, foi isso, Kiko. Foi essa loucura de começar a tentar viver de algo que eu goste dentro de uma oportunidade que surgiu num momento que eu... Sabe quando você olha e fala, porra, quero fazer alguma coisa na pesca. Quero fazer alguma coisa na pesca. Nós conversamos, né, coisa na pesca. há alguns dias, aí você falou assim, a loucura de um pescador. É isso aí, né? cara. É a loucura de um pescador. Foi uma loucura. Que às vezes eu parava e falava, porra, será que é isso? Como você se sente hoje dentro do Felizão? Cara, eu tô super... você vê, ó, eu trabalhei sábado, domingo e segunda, né, hoje, que a gente tá gravando. Saio de casa às 5 da manhã, eu brinco que tem uns viciados, saem do pesqueiro 7h30 da noite, né? E assim, cara, eu tô aqui de boa. Eu não tô estressado, sabe? Pensando que amanhã eu tenho que mandar... De novo, né? Isso é um cara calmo, cara. Você fala assim... eu sou. Eu busquei ser mais tranquilo na minha vida, assim, de alguma forma. Cara. Então, eu tenho buscado isso, sabe? É um pouco de filosofia de vida mesmo, sabe? Sim, legal, cara. Como eu venho do mundo corporativo... Eu tô no mundo corporativo. A gente estava conversando aqui no bastidor. Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei em muitas coisas. Então, assim, esse já é um mundo que não me... não te atrai mais. Não me atrai mais, cara. É loucura, né, cara? E o dinheiro, por si só, desse mundo corporativo também não é o que me atrai mais. Não paga a sua saúde, né, cara? Não é. É difícil. Eu não falei pra você, eu desliguei o computador 5 horas lá em Pirituba, cheguei aqui suando, a gente tá na Moca, não é tão do lado. Mas, enfim, a gente vai tocando. É lógico, todo mundo precisa. Lógico, para isso. Vive, as contas chegam e tudo isso. Mas é aquilo, cara, eu acho que se você não muda o rumo daquilo que você quer para sua vida, você tá fadado a continuar na mesma coisa. O estresse, né? vai chegar. Então, eu fiz esse movimento há um ano atrás. Show de bola. E o que eu percebo, a cada dia tá mais legal. Existe, sim, um grande desafio. Qual é o grande desafio? É tornar aquilo viável, financeiramente falando. Sim. Né? Porque é o que eu falo, o projeto é bacana, e aí a gente, né, eu dentro da minha visão comercial, a gente tem um custo lá de área de pesca, que é um pouco mais acima da média dos pesqueiros. Como que funciona a fazenda? Isso você falou nisso. A fazenda funciona assim. O cara pode se hospedar, o cara paga diária. A nossa ideia inicial do projeto era fomentar a diária de pesca, para entender como é que isso ia movimentar. Conhece, né? A busca, né? A procura. A fazenda tem uma estrutura pronta. Por ela ter sido um hotel fazenda há uns anos atrás, ficou inativada, mas ela tem 16 chalés, ela tem 2 estruturas de cozinha, ela tem 3 churrasqueiras, ela tem vestiário, ela tem quadra. Então, assim, ela tem toda uma estrutura pronta. O que eu tenho sido muito, muito transparente com os meus clientes, no sentido, muita gente... Daniel, eu quero dormir aí, eu falo, vem conhecer a gente antes. Não cria a sua expectativa da sua cabeça, porque eu lidei muitos anos com projeto, Kiko, então assim, pra gente construir um projeto, cara, vai muito tempo. Pra destruir um projeto... É 1 segundo, cara. É 1 segundo. Então, eu vejo todo esse movimento que eu tenho criado há quase 1 ano... Cara, tem sido um esforço ferrenho, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. E eu tenho muito cuidado para que isso não se destrua rapidamente. Por não atender a expectativa de alguém, por exemplo. Entendeu? É lógico, você nunca vai agradar todo mundo. Nem vamos entrar nesse mérito, né? Mas eu tento ali fazer algo que as pessoas saiam satisfeitas do ambiente, de alguma forma. Então hoje o cara só pesca e vai embora. Então hoje o cara pesca. Mas, por exemplo, todo mundo que vai lá, cara, aqui, ó, esse é o nosso chalé. Isso te atende? Puta, isso aqui pra mim é legal. Como eu não tenho ainda o restaurante dentro da fazenda, não tá ativo, hoje eu opero com um restaurante parceiro. Então, é um excelente restaurante de Mariporã, ele leva alimentação para dentro da fazenda, funciona bem. Eu não impeço as pessoas de levarem suas alimentações. Se o cara quiser sua bebida. Cara, não tenho essa obrigação do cara consumir lá dentro. Não. Ó, eu gosto de tomar Fanta Uva, leva a sua Fanta Uva, não tem problema nenhum. Eu acho isso sensacional, tá? Não tô nem pensando no dinheiro, eu tô pensando no cliente, cara. É isso. E assim, e lá, Kiko, eu construí um ambiente, o seguinte, as bebidas estão na geladeira lá no fundo. Cara, você passa, você pega.
Eu tive clientes que foram pescar sábado e me pagaram hoje. Entendeu? Eu sei. Porque eu cobrei. O cara... Tipo, não, lembrou de mim? Mas assim, eu falo brincando, mas sim. é criar isso, sabe? Essa liberdade, Liberdade. né? O cara vai lá na geladeira, pega a Coca-Cola dele, sai dando a volta no lago. No final da pescaria dele, eu consumi 5 Coca-Colas. Beleza. Tá aí, é isso aqui o valor. Então... É esse, pô, os caras largam, a gente tem uma varanda na fazenda lá, né, onde a gente cria a área de apoio, Kiko. Então o pessoal larga todo o seu material ali. É bem de boa, né? Todo, cara, todo. Então o cara bota público, um pouquinho, cara. É o básico, larga. Porra, eu brinco que tem cara que tem dentro de uma caixa um carro. Porra, né? Certeza. Então tá lá. Eu criei um negócio na fazenda, assim, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu tenho achados e perdidos. Hoje eu tô devolvendo 4 iscas. Se eu for somar o custo das iscas, dá quase R$800. Cara, você sabe que eu fiz uma pesquisa, eu tava conversando com o Rodrigo, fiz uma pesquisa de valor de isca pra Bass, porque eu tô... Sim, é caro. Porra, quando eu comecei a ver os preços, falei, né, vai lesma mesmo. É caro. Então, assim, eu devolvi. Sim, Desse final de semana, os caras perderam as iscas, eu fui lá. Quem acha, hoje o cliente, o Teru, que estava lá na fazenda, achou uma isca da Shimano. Eu nem sabia, ninguém tinha nem me avisado que tinha perdido, né? É aquilo, o cara pode achar do lado do lago, pôr na caixa... Ninguém vai saber. E ninguém vai saber, e eu também não tô sabendo. Não, né? Aí não tem como controlar, falo. Então, né, cara? o que eu costumo dizer para todo mundo é o seguinte, um dia você acha, um dia você perde. Sem dúvidas. Né? Então, só pensa nisso. Um dia você põe na sua caixa, um dia sai da sua caixa, né? Então você pode ter a oportunidade amanhã de ter uma isca de 200, 300 reais, você perdeu aqui no pesqueiro, devolvida. Né? Então eu criei isso lá dentro. Então toda vez que eu acho um negócio, é alicate. Já achei óculos, alicate. Onde tem gente, você vai achar Kiko, coisa. eu acho dono de tudo. Então... Vou lá, posto no meu Instagram, o cara me manda direct. Ô, isso é meu. Falei, o que você quer? Quer que eu mande pra você? Você vai voltar aqui? Você volta e vem pegar. Não, deixa aí com você. Eu tô com uma caixa em casa cheia de achados e perdidos. Então, quando vai o cliente que eu sei que aí eu pego a isca, eu falo, ó, tá aqui sua isca e tal. Então, assim, a ideia é criar esse ambiente. Muito legal. Sabe? Um ambiente familiar, de confiança, né? Vai ter, cara, sempre tem um esperto. Né? Sempre tem um esperto. Mas é o que eu falo, eu prefiro perder acreditando num movimento do que ter que voltar e criar um modelo do qual Chatão, né? Cara, aquele negócio você entra, comanda, pulseira e não sei o quê. E porra, você entra com uma caixa, o cara quer abrir sua mala pra ver se você tá com uma garrafa de água dentro do... cara. Né? Toda hora o nego passa... Olha, desculpa, tem uns lugares que é toda hora o pessoal passando, parece que tá te vigiando. Parece que não tá te vigiando, né, cara? Então, assim, eu tinha maior cuidado, porque assim, não adianta... Quando a gente mexe com isso, Kiko, eu acho que o maior peso que tem pra gente é o cuidado com o peixe. O principal, ele é o artista da coisa. É isso. Né? Eu falo que quando a gente... Eu brinco que é igual criar cachorro. Né? Quando você começa a se envolver demais com isso, pô, você tem dó do cara que deixa o peixe cair no chão e não sei o quê, isso sim tem que ficar de olho. Então, assim, só que você não controla. Não. Entende? Você não controla. É aquilo, eu não vou pôr 5 caras em volta do lago para não criar esse ambiente do cara... O que a gente faz? É o que eu falo, é o fomento. É o fomentar. Eu entendo que no meu papel como proprietário ali do pesqueiro, a minha obrigação é te informar. Né? Em tentar te levar, através daquilo que eu consigo te alcançar ou alcançar o público que nos segue, que nos visita, uma informação de qualidade, que é o que você faz aqui no seu podcast, enfim, que você tem feito isso, né? Você tem feito isso, né, já há alguns anos. Então, é tentar levar para aquela pessoa a informação de qualidade. A melhor informação possível. Entendeu? Olha, como é que maneja o BES, como é que segura. Porque ele é sensível pra caramba. Muito sensível. Né? Muito sensível. Entre aspas, né? Só um parênteses. Parece muito com a pesca de tucunaré, mas o tucunaré é bruto. Não, às vezes só porque o peixe é um pouco menor ali. Kiko, tem uma diferença crucial, que é mandíbula. Exatamente. A mandíbula do BES é uma mandíbula extremamente mais sensível muito do sensível. que a do tucunaré. Sim, existe esse ponto que eu queria bater. Existe um estudo americano. Os caras radiografaram os peixes com boga, com posição, com angulação. Então, o BES, assim, resumindo um pouco esse estudo,
Aquele movimento que todos nós fazemos. Quando você pega o peixe aqui na boca, você segura ele, você vira e levanta, só essa virada que você angula 45 graus, você pode causar uma fratura nas microarticulações da boca do bass. Né? Só que todo mundo faz isso. É natural, porque a gente está acostumado a pegar um robalo assim, pegar um tucunaré assim. Então todo mundo faz isso, né? E o que a gente faz? Tenta mostrar que o bass tem que ser segurado assim, ó. Por cima. Você segura ele extremamente reto, 90 graus. Né? E evita fazer aquela quebra da mandíbula que a gente faz com a munheca. É isso. Né? Então, tanto é que tem gente que fala, posso usar o boga? Eu falo, olha, o bass, ele é um peixe que a hora que você grampeia ele aqui com o dedo, ele para. Então, mas o plug, ok, não tem problema. Você tem insegurança de manusear segurando com o dedo, cara, é a sua segurança. Segurança do pescador em primeiro lugar. Né? Então lá não tem problema nenhum. Se o senhor achar que é preferível usar o boga, pode usar. Tanto é nesse estudo americano, eles falam que o boga ocasiona menos dano do que segurar com a mão. Porque você segura o peixe na posição correta. Isso que eu ia falar. Da microarticulação. Tudo bem, você pode rasgar um pouco a cartilagem, né? A pele do peixe e tal, a derme do peixe. Mas a posição em relação a microarticulações da boca do peixe, o boga ele é mais seguro. Né? Porque você não vai ficar quebrando. Você não quebra. Você segura ele aqui. Acabou, né? Reto. Que é a mas não tem necessidade. Correta. Não tem. Então, mas assim... É aquilo, tem pessoas que pescando de plug, que ficou a história, né? Quando a gente foi, eu perguntei, falei, cara, proíbo garateia. Aí eu escutei assim, você vai arrumar briga. Vai. Né? Porque o cara não tira de uma isca de 300 pau. A garateia é dele, né? Só se for pra trocar por outra ainda. E assim, o bass não é uma garateia que vai abrir, igual a gente, compra isca pro Amazônia, troca as garateias de isca, e não sei o quê. Não precisa. A que vem original foi feita, às vezes, pra ele, já. Né? Então, eu abri mão de muitas coisas que eu entendia. Por exemplo, quando eu vou pescar meus tucunarés, eu gosto de pescar uns tucunarezinhos de vez em quando, os meus plugs são todos com single hook. Mas é uma tendência também, né? Os meus plugs... Aí outro dia eu vi numa live o Alec, biólogo, falando de um estudo que ele fez na Amazônia com o single hook. Que eles evidenciaram que para o tucunaré açu, o single hook estava gerando mais lesão porque o peixe engolia mais fácil. Como não tinha as garateias, na hora da sucção do bote, ele jogava muito fácil para dentro. E a garateia prendia antes. Então pegava muito nas guelras. Aí eu falei, eu nunca tinha olhado por esse lado. Eu nunca pensei nisso também. Eu nunca tinha olhado. Então, assim, aquilo que a gente começou falando, né? Você tem que estar aberto para ouvir as coisas, né, Kiko? E aí eu falei, cara, tem razão, né? E uma evidência, o cara tá lá estudando peixe. É o trabalho dele, ele manja disso. Então, não vou discutir com ele, né, cara? Então, eu tenho o maior cuidado possível, né, com o peixe. E é o que eu peço para todo mundo. Então, o cara vai lá, olha... E o trabalho que a gente faz, de alguma maneira, nos posts, naquilo, nos vídeos... Tentando mostrar, né? Tentando mostrar o cuidado que a gente tem com aquilo. Né? E é que eu falo, aquilo é um espaço para todo mundo. Sim. Um espaço para todo. Eu já perdi peixes lá. Aí vai acontecer, né, cara? Né? E o bass tem uma particularidade que é bem complicada. Ele engole muito rápido, né? A sucção dele, a boca é grande também, né, cara? Cara, e assim, é uma pegada muito sutil, que quem não tá acostumado não sente, às vezes não sente que o bass tá com a isca na boca. Ele sai só de lado, às vezes você nem percebe, tem cara que não percebe a linha andar. Então, quando vai ver... Já engoliu. Já tá lá. Né? Mas deixa eu só te interromper rapidinho aqui, Daniel. Porque a gente tá falando de pesca. E quem vai pescar tá sujeito aos raios ultravioletas. Por isso que tá aqui, ó, galera. King Brasil, patrocinadora master aí do podcast. Camisas para sua pescaria, corrida, todo tipo de esporte, praia, enfim. Proteção máxima para você. Galera... Deixa eu avisar para vocês, vai ter o sorteio de novo aqui de uma camisa da King. Prazo máximo de retirada, 15 dias na minha casa comigo. Só ganha a primeira pessoa que digitar a
palavra-chave. É a primeira palavra-chave, porque eu tô recebendo aí galera que tá digitando lá, 15 cara, eu digitei também. Falei, não, cara, mas é só o primeiro, senão já camisa, o Vinícius vai pra falência, né? Então, o mesmo sistema, tá? Tiver no nosso chat, digitou a palavra-chave, dá um print, manda lá no Instagram do Na Fisgada que o pessoal vai olhar. E pode ter um delay aí de um computador pro outro, por isso que o que vale é o nosso computador. Isso acontece também, né? E quem vai falar a palavra-chave do sorteio é o Daniel. Daniel, fala a palavra-chave aí pro sorteio. Eu? É lógico. Então, vamos lá. BES. BES, olha lá. Digitou BES, o primeiro que digitar BES vai ganhar uma camisa da King pra retirar comigo e tem que estar escrito corretamente, tá? Deixa eu deixar. Não é Black BES, é só BES. Só BES. Só BES, beleza, E galera? assim, aproveitando, Kiko, só deixa esse gancho. Opa! Vamos dar um brinde aí da Fazenda também para os seus, seguidores. Vamos lá. Vamos liberar duas diárias de pesca lá. Aí você faz da forma que você achar melhor. Não, vai no mesmo. No mesmo. Então tá aí, galera. Quem digitou primeiro o BES vai ganhar uma camisa da King. E ganha um... Mas aí teria que ser para duas pessoas diferentes, né? Ah, para duas pessoas diferentes. A ideia então tá bom. Então os dois primeiros vão ganhar. O primeiro ganha uma camisa da King e uma entrada. Fechou. Pra fazenda. E o diária, segundo, isso. Só uma diária pra fazenda. Fechou? Tá aí, galera. Show de bola aí. Tranquilo. Obrigado, hein? Nada, imagina. Vai ser um prazer receber lá. Caramba, mano. Desculpa aqui, mas o cara tá me ligando aqui, é o próximo convidado, mano. Não vai dar pra atender ele, não. Vamos dar sequência aqui. Vamos lá. Caramba, isso foi engraçado, viu? Vamos falar um pouquinho. Você começou a falar no começo. Você começou a falar no começo. Puta, mas esse advogado aqui tá ruim, viu? Você tava falando no início que você tem outros projetos também. Tem. Para dentro da Fazenda. Queria que você falasse um pouquinho disso. Porque... É o que a gente. Resumindo um pouco em cima do que a gente já conversou, Kiko. Eu acho que o grande desafio de qualquer estrutura é torná-la viável e com fluxo de pessoas, né? Eu para esse ano, eu fiz esse exercício aí de junho, 6 meses do ano passado, já entendi, né, que a operação não pode só viver da diária de pesca, do cara que vai lá pescar eventualmente e tal. Isso vai ter que ser a perfumaria, vai ter que ser um serviço da fazenda, né? Então, para esse ano eu vou desenhar algumas coisas. Eu soltei recentemente meu Instagram, para entender, hoje a gente está ali com 3 mil seguidores de forma orgânica. Tem que ser, senão você estraga o seu Instagram, cara. Então, eu não faço nenhum movimento de buscar, de comprar. Não, isso aí esquece. E aí eu fiz um movimento para entender como é que ia aderir, né? Como é que ia ser a adesão desses caras que hoje seguem ali de alguma forma o nosso trabalho. E eu falei um pouco no Clube Santa Helena, né? Que é um dos projetos. Eu estou desenhando isso ainda, um pouco, para entender o que englobaria. Eu fiz uma enquete, pra você ter ideia, assim, tipo, seria sócio? Sim, não, depende do valor. Que diferente, né? Cara, é legal. Então, assim, eu tive 50% de pessoas dizendo sim e 50% dos que participaram da enquete, 50% dizendo depende do valor. Eu não tive ninguém dizendo não. Né? Então isso já é um ponto bem positivo. Bem positivo. É você encaixar, se possível, né, dentro do que as pessoas entendem viável para se tornar sócios de um clube dentro da fazenda. Mas é legal, cara. Então essa é uma ideia. A ideia não é criar um clube de BES, clube do BES, como já houve em São Paulo, né? O BES Clube, aquela história. Não é isso. Inicialmente não é essa a pretensão. A pretensão é criar algo dentro da fazenda para usufruto da estrutura da nossa fazenda, né? E aí, numa visão de clube mesmo, que o cara possa passar o fim de semana dentro do chalé, usar a churrasqueira, não necessariamente, sem relação com a pesca. Não precisa nem pescar, se ele quiser, né? É lógico, pelo movimento, a ideia vai ser sempre agregar a pesca junto, né? Agregar a pesca. Mas é uma coisa legal, Daniel, porque eu tenho filho, tenho minha mulher. É isso aí. Aí eu vou lá, eu pesco. Minha namorada não curte pescar falso. Tá na piscina. Fica na piscina. Tá com seu filho. É isso aí. Ontem a gente tava com 3 crianças lá, né? 2 pescam, gostam, né? E aí saíram e aquilo, de novo, Kiko, um ambiente que, cara... Pode ficar solto, né? Tá solto, entendeu? Tá solto.
O outro, Mateu pequenininho, piscina, pulava, aí chegou uma hora, como tava entre amigos, a gente tem os pedalinhos, só que eu deixo tudo preso quando o pessoal tá pescando, né? Aí as crianças já tava aquilo, cara, deixa a criançada brincar de pedalinho no lago e vai, não sei o quê. Então, assim, essa é a ideia, tá? Isso é algo que provavelmente eu lance agora. O segundo projeto é levar eventos voltados para a pesca para dentro da fazenda, né? Eu tenho conversado muito com o Koike, principalmente, é um cara que a gente conversa bastante, tem uma visão muito legal de fora, porque lida com o pessoal do Japão, principalmente, muito, de criar como se fosse um Bass Day, assim, né? Onde você agrega algumas marcas dentro da fazenda. Nada de competição, não. Evento, se você quiser reunir. Reunir, o cara poder mostrar, mas você tem eu brinco que tem uma pista de prova ali, né? Então o cara tá com uma isca aqui, vamos ver como nada. Vai lá, dá um arremesso, vai lá, pega um peixe com a isca. Legal. Né? Um dia de aprendizado. Fazer, porque hoje a fazenda ela é locada para alguns eventos. Né? Então a gente já tem esse serviço dentro da fazenda. Mas nada com pesca. Então qual que é a minha ideia? É cada vez mais ir afinando isso para o mercado da pesca. Mas isso é legal. E então, tem alguns movimentos em outros lugares que eu vejo que não tem relação com Bass, mas que faz esse tipo de coisa. É legal, cara. Então, assim, que nem outro dia eu estava falando com um instrutor de fly, né? De levar um negócio de atado de fly para Bass, que é relativamente difícil, né? A galera pesca de fly? Pesca, eu recebi já alguns clientes de fly, todos que vão pegam peixe. É legal, eu não sei pescar de fly. Todos que vão pegam peixe. Então, assim, quando você parte pro evento, Kiko, o mundo abre, né, cara? Porque é uma oportunidade de conhecimento, né? Você tem, inúmeras possibilidades ali de fazer qualquer tipo de evento. Sim. O que eu quero trazer dentro dessas linhas aí, dessas novas ações na fazenda, é tentar ir fomentando cada vez mais eventos voltados para a pesca. Isso é legal, é legal. E o terceiro, assim, que está muito... sábado, inclusive, já conversei com um dos proprietários, donos de um outro pesqueiro de Bass em São Paulo, que é criar o roteiro do Bass. Legal. Né? É pegar pontos de fato que existam Bass e que sejam estruturas que se alinhem com os nossos valores, com aquilo que a gente gostaria de oferecer. Algo relacionado com o projeto que você já desenvolve, né? Isso, né? E proporcionar para o cara alguma coisa que ele possa pescar na minha fazenda, num pesqueiro de X, Y, Z, mas dentro de um pacote. Porque o que acontece? Eu tenho uma visão, eu tenho percebido isso na prática, um movimento de alguns pesqueiros soltando Bass. Não, eu fui num pesqueiro aí outro dia, tem umas 3 semanas, ele tem Bass, mas assim, poucos. Mas ele tem um tanque pequenininho, alguma coisinha ali. Isso, então. E aí, Kiko, você percebe que assim... Você não via esse movimento antes. Não, é por isso que eu estou falando. O seu movimento é incrível e eu tenho visto isso rodar. Por isso que eu te perguntei lá no começo. Você tem visto muitas pessoas novas ingressando direto no Bass? E tem. Então, você percebe. O que eu me preocupo, e eu tenho uma visão comercial, eu falo isso para todo mundo de forma muito aberta. Eu não quero banalizar isso. Não pode. Entende? E também eu tenho uma visão, por ter trabalhado muito na área comercial e trabalhava com produtos muito técnicos, eu sou um cara que não olha o preço só das coisas, entende? Então, quando eu vejo um cara abrindo o seu pesqueiro, uma entrada de R$30, por exemplo, cara, eu jamais vou descer o meu preço para poder competir com um cara desse, sabe? Começa uma competição desleal, começa a qualidade lá para baixo. Isso. Então, assim, aquilo que eu ofereço, o dia que você for lá, Kiko, você vai entender um pouco a dimensão da fazenda. Uma área de 1,5 milhão de metros quadrados. Então, assim... Pô, dá uma manutenção ferrada, cara. Não, dá. Eu brinco só cortando, não vejo a hora de chegar o inverno. O pescador não gosta, mas o mato para de crescer. Entendeu? Mas, isso é um ponto, cara, que você falou. O pescador não gosta, o mato para de crescer, mas você tem ali uma manutenção. Claro. E é o que eu brinco, né? Se a gente for olhar, por exemplo, você fala...
qual é o peixe que mais se adapta à nossa região aqui? Ai, cara, eu não sei. O bass é um deles. Ah, não, ele é um deles. deles. O bass não sofre com frio. Eu ia te perguntar isso. Tava na ponta da minha língua já, cara. Pelo contrário. Não tem problema. Pelo contrário, ele é um peixe que resiste muito. Mas também não se pesca frias. no frio, né? Pesca. Muito. Eu tive em junho, julho ali, eu tive uma sexta-feira, dois clientes, vão sempre na fazenda, tava 6 graus. Nossa, cara. Entendeu? Uma garoa. Eu normalmente fico do lado do lago, batendo papo, conversando com a turma, né, Kiko? Nesse dia eu falei, joinha pra vocês. Hoje eu me dou o direito de ficar aqui no coberto, entendeu? E os caras pegando peixe. Ah, que legal, cara. Eu não sabia que o bass ele tinha essa particularidade de ir no frio. O bass gosta de um... como qualquer peixe, né? Numa faixa de temperatura, mas diferente de outros peixes. Eu vejo muitos pesqueiros aqui, por exemplo, chega o inverno agora, começa o manejo. Né? Então o cara que pôs tucunaré, tira, põe na estufa. Sim, o cara que pôs pirarucu, tira, põe na estufa. O cara que pôs não sei o que, tira, põe na estufa. Se não, perde. Aqui em São Paulo a chance de perder é grande. Se não, perde tudo. E já escutei de pesqueiros que o cara falar assim, não, mas o que eu ganhei em 6 meses, o peixe morre, eu solto de novo e tal. Eu acho, cara... Eu acho bem raso esse pensamento, né? Kiko, como pescador esportivo, cara, pra mim isso é contrário a tudo que eu... Até que o cara que fala uma besteira dessa, depois ele vai encher o saco do pescador. O peixe caiu. Eu falo, mas você não tá nesse peixe vai morrer, cara. Né? Então, assim, lá, né? O que eu vejo, o bass é um peixe que, cara, ele se adapta demais aqui na nossa região, que legal, cara. Então, o foco é ele. Né? Porque se eu fosse soltar... Lá você tem outro tipo de peixe? Traíra rendale. A gente tem 5 tambas no lago que estão aí na faixa dos seus 20, 30 quilos, mas que ninguém pesca eles. Não. Né? Lago daquele tamanho pra você achar os 5 tambas ali. Não, eles estão até... Bem ativos? Eles estão fáceis, inclusive, porque ninguém agride. Jogar lá uma cevona lá, tu vai pegar. Não, aí o peixe tá muito fácil de ser fisgado. Só que ninguém vai lá pra pegá-los. Não, lá vão procurar o bass, né? Isso aí. Todo mundo que vai lá... A traíra, eles vão atrás da traíra? Vão atrás da traíra. Eu tenho bastante cliente que gosta de pescar traíra, só que acontece, eu faço manejo consciente dessas traíras. Então, eu tiro as traíras dos lagos, eu levo para uma piscicultura, em parceria com um piscicultor amigo, e aí eu faço algumas coisas. Ou eu troco por alimento do bass, né? Ou eu deixo ele que ela acaba comendo as ovas do bass, né? Não, ela agride o bass. O bass mesmo. O próprio bass, né? Então, é interessante, quando eu fiz a soltura em junho do ano passado, essa remessa que veio do sul, você percebe que, assim, em coisas de até uns 20 dias, os peixes que você pegava, Kiko, alguns estavam mordidos. Depois isso parou. Você percebe que acho que quando o peixe também se adapta ao lago e tudo isso, ele fica mais esperto. Né? Quando acho que soltou ali, ele meio ainda sem entender o ambiente, então ele ficou mais vulnerável, né? Faz tempo que a gente não pega um bass machucado com uma mordida, né? Mas também é da natureza isso. É da natureza. Né? Mas assim, é aquilo, como o meu foco é o black bass, tem que preservar, aquilo que agride, que atrapalha o bass, de fato. Quando eu comecei a manejar, eu fazia as postagens, né? Eu faço até hoje as postagens no Instagram. E aí o pessoal, mas tá tirando as traíras, né? E lá a gente tem traíras grandes, traíras de 54, 55 centímetros, traíras grandes. Trairão, né? Tem traíras antigas lá. E eu falei, cara, não é... O negócio é o outro peixe. Entende? Mas então, acho que é isso, né? Tem que focar, né? Tem que ter objetivo. E tentando fazer de uma forma consciente, né? Sem matar a traíra. Não precisa É isso. Eu já tentei comercializar essas traíras, inclusive via Instagram, com os caras que são apaixonados aí pela traíra e tal. Só que aquilo pra mim é muito difícil. Não dá pro cara, o cara me chama no direct, eu quero uma traíra, quanto custa? Não sei o quê. Não dá, entendeu? Dá. Então eu separo num lago que eu escavei, um lago menor. Aí quando tem 30, 40, 50 traíras, eu vou lá, manejo. Junta, né? Tira a rede. Não, os pescadores já sabem. A turma que já vai lá... Já leva lá. Quando vai... Às vezes ontem mesmo... eu tava conversando lá com não sei quem, vem um cliente meu, o Adriano,
com a traíra na mão. Onde eu coloco? Foi no bolso, vou arrumar um balde pra você colocar e tal, não sei o quê. Então isso aí já criou, né? Até a gente tava agora na Festivi também, né? Com o programa que foi gravado com o Nelson. Nakamura, né? Com a Nakamura, com a família Nakamura. E até o Renan cita isso no programa, né? A questão do manejo das traíras. Então, como o foco é o BES, tudo, que nem a parte de forrageiro, Kiko, aquilo que eu soltei para base de alimentação, é tudo que não agride a desova do BES. Então, assim, é tudo pensado para que o peixe possa, de alguma forma, a médio e longo prazo, se desenvolver da melhor forma possível. Ah, cara, né? Sensacional. Nada tá sendo feito aleatoriamente, sabe? Cara, mas assim, eu gostei muito, principalmente dessa parte final, que você fala, cara. Mesmo os outros peixes, o predador, a traíra é um predador? Sim. Ela é um ser vivo, então eu mando uma piscicultura, eu deixo ela ali do lado. Cara, é tudo pensando em pró do negócio, né, cara? É isso. Não dá pra ser diferente, cara. Eu acho sensacional, Kiko, eu não mato um peixe, acho que já faz anos, cara. Eu não vou falar isso, porque eu pesco no mar, eu trago, às vezes, um ou outro eu trago, mas eu também, dificilmente, cara. Então, assim, pra mim, cara, ter que... E eu gosto de pescar traíra também. Eu acho muito louco, acho uma pescaria divertida. Muito louco. Eu gosto de pescar traíra de buzzbait lá, pra você ter ideia, entendeu? Então às vezes você fica lá pegando umas... Não, era a minha pescaria. Então quando eu manejava muito as traíras, então 5h30, 6 horas o pessoal ia embora, eu saía com a minha varinha. Qual que é o horário de funcionamento? Das 8h30 às 17h30, né? Você me tinha me perguntado, a gente acabou fugindo um pouco do assunto. Como é que funciona? Pescaria sob agendamento, Kiko. Tem que agendar? É agendado, o pesqueiro não fica aberto direto. Então, o agendamento é feito comigo via WhatsApp. O cliente normalmente me passa a necessidade, a data, eu vejo se tem disponibilidade e a gente limita o número de pessoas. Isso é legal também, então, para não a pessoa ficar circulando. Eu coloco no máximo 15 pessoas pescando por dia. Pô, legal, tá? Cara. Então, assim, não coloco mais. Aí tem muita gente que fala, mas eu só posso ir com 15... Não, eu já fui e atendo a fazer. Hoje eu tinha 2 clientes na fazenda, tá? Sim. Então, e o valor? Pode falar o valor? Posso, claro. O valor da diária é R$150. Legal. Tá? Esse é o valor da diária hoje da gente, incluso a pescaria. Sim, né? sim. Se eu for lá com a minha esposa que não pesca lá, cara, uma taxa... Eu sou muito flexível. Normalmente eu cobro uma taxa de um acompanhante desde que utilize muito a estrutura da fazenda. O que é utilizar a estrutura da fazenda? Entrar na piscina, aquela coisa toda. Mas o cara que vai pescar pode usar a piscina? Pode, claro. Então, a gente não falou, cara. Pode, a estrutura toda da fazenda. Então, assim, eu já fiz isso e tenho muitos clientes que vão, eu tenho casais que vão, cara, que eu não cobro, entendeu? Porque... A esposa vai lá, senta na mesa, na varanda, fica fazendo o artesanato dela. Olhando lá, o cara esperando, cara. Eu aceito pet. Então, tenho vários casais, famílias que levam seus cachorros. Então, às vezes pega lá a dona Márcia, a dona Cleide. Tem algumas pessoas que vão sair andando, cara. Qual o prazer? Anda o dia inteiro com o cachorro na fazenda, entende? Então, assim, eu não cobro. Entendi. Eu sou muito flexível nesse sentido, entendeu, Kiko? Até por ser o início de um projeto, eu tenho esse olhar da flexibilidade. Cara, eu acho... entender que... Agora o cara fala, não, eu quero usar o chalé. Aí não, né, meu? Entende? Vamos aí ser muda. justo, porque tem custo, cara. Lógico. Tudo tem custo, né? Nada é aleatório, nada vem do além. Eu acho que não só o movimento do BES, mas agora você me falando da sua flexibilidade e do olhar pro pescador, é isso, cara. Eu acho que todo lugar tinha que ser assim. Cara, eu vou lá com a pessoa, ela não pesca. Senta do seu lado lá, vai ficar batendo papo com você. Tem lugar que cobra. Eu acho até honesto você cobrar uma taxinha que a pessoa usa o banheiro, usa Wi-Fi, de repente, tudo. Mas, cara, não tá fazendo... E essa pessoa consome lá naturalmente, porque a pessoa quer comer, a pessoa quer beber. Então, galera, vamos ter uma flexibilidade. Não tô falando que não tem que cobrar, mas vamos dar uma olhadinha, né? Qual a necessidade, né? Sei, legal. Daniel, a gente tá chegando no fim do programa. Infelizmente, porque o papo tá bom, cara. Mas eu queria que você ainda fizesse suas considerações finais aí e tal. Deixa esse recado pra galera. Primeiro, agradecer a abertura, o espaço. Já tá aberto pra quando você quiser voltar. Que a gente ainda vai falar muito mais aí desse projeto lá na frente gigante. Eu acho o quanto...
os meios hoje, de alguma forma, da gente atingir o mercado da pesca, todos são válidos. Né? Eu de alguma penso forma. Dessa forma também, cara. Eu tenho minhas convicções, minhas coisas todas, enfim, mas primeiro te agradecer, cara. Agradecer o espaço, agradecer ao Rodrigo que fez esse link, né? E assim, dizer que aquilo que a gente estava conversando, o projeto da Fazenda é um projeto para a família. Tá? É um projeto não só para o pescador de Black Bass, o cara que nunca teve a oportunidade de ter o contato com esse peixe. Ele é um projeto de médio e longo prazo, então a gente está desenhando muita coisa bacana. A gente quer que a Fazenda se torne uma referência do Black Bass em São Paulo, esse é o nosso intuito. Eu acho que hoje já né? Mas a gente mais tá ainda. tentando, mas falta muita coisa. A gente está dentro de casa lá, sabe o quanto a gente precisa melhorar. Mas... eu acho que essa é a ideia, Kiko. Como eu te falei quando você me ligou, eu falei, vamos lá falar um pouco da loucura de um pescador, que essa é a minha loucura, né? De tentar, de alguma forma, viver daquilo que eu gosto. Vai dar certo. Já deu certo, cara. E também proporcionar às pessoas um ambiente agradável, uma pescaria agradável, uma possibilidade diferente, né? Como a gente falou, pessoas que não conhecem o peixe, que nunca tiveram esse contato com o peixe, possam estar ali e ver quem é o Black Bass. Tem gente que cheira para ver se tem cheiro mesmo de maçã verde, né? Porque tinha esse negócio. Tem isso aí. Nossa, é verdade. Isso eu ia te perguntar. Isso aí é uma lenda, né? Pra mim cheira peixe. Então, maçã verde? Tem gente que fala que cheira maçã verde. Pra mim cheira peixe. Enfim, né? Mas assim, é isso, cara. Eu acho que como alguns anos atrás, alguns pesqueiros foram pioneiros em trazer o pirarucu e trazer os grandes tambaquis, as pirararas e tudo isso. A gente está fazendo um movimento muito parecido com o Bass. E eu acho fantástico, cara. E você pode ter certeza que em breve eu vou estar lá conhecendo, não conheço ainda. O convite já foi feito, só me avisar. Só não sei pescar direito o Bass, viu, cara? Vou dar um jeito nas traias lá. Não é difícil, Kiko. Não é difícil. É o que eu falo para todo pescador. É jeito, né? Ele é um peixe... Cara, tem dia que ele pega tudo. Então. Né? E tem dia que realmente ele tá um pouco mais... Mas é pescaria, né, cara? Se fosse tão fácil, talvez a gente tivesse enjoado, já procurado outra coisa, né, cara? É isso aí. Tá bom? Acho que é isso, Kiko. É isso. A Fazenda tá lá, tá aberta. O nosso Instagram... Fala tá lá. Instagram. Bom, o Instagram da Fazenda é o @FazendaSantaHelena_Bass. Né? Por lá, por direct, tem meus contatos todos lá. Ali você tem na timeline todo o trabalho que a gente desenvolve desde abril, maio do ano passado, quando a gente iniciou o trabalho na Fazenda. Então dá para acompanhar bastante coisa. A gente está o tempo todo tentando fazer alguma coisa diferente lá dentro. Galera, e pode procurar o Daniel, que ele é muito acessível, muito tranquilo, atencioso pra caramba. Todo mundo, cara. Não, sangue bom mesmo, de verdade. Começamos a desenvolver uma conversa ali, né, cara? Cara, meu, mó simpático e... Não é todo mundo que é assim, infelizmente, né, cara? Obrigado. E, galera, com esse papo bacana com o Daniel, o administrador desse projeto incrível na Fazenda Santa Helena, a gente encerra mais um Na Fisgada Podcast. Um beijo grande pra vocês e ótimas pescarias. Obrigado. Valeu. E esperamos os agraciados lá pela diária e pela camisa. Opa, já aparece. Valeu, galera. Obrigado, Kiko. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu.